Dr. Frank, o que o senhor tem a dizer sobre o momento atual da guerra dos Estados Unidos e Irã, que tá acabando a trégua? Parece que va a acabar mañana, ¿no? Mañana tregua. ¿Eh? Pero esta cuestión no acaba con tregua, sin tregua. Todo eso conversa eh, dentro da ignorância, não? É uma conversa que está acontecendo dentro da ignorância, dentro da estupidez, dentro de um processo malévolo, perverso, malvado. Quando se iniciou isto? Bom, isso já é milenar. Eu acredito honestamente que isso se iniciou com... Tudo começou com a rebelião de Lúcifer. E depois da rebelião de Lúcifer existiram 37 planetas, 219 planetas do sistema que era governado, digamos assim, por Lúcifer. 37 planetas, incluindo a Terra, dos 619 planetas desse sistema, que os príncipes foram a favor de Lúcifer, os príncipes planetários. A partir daí, a semente do chamado mal, do ilusório mal, começou a se estender. E esses 37 planetas estão em quarentena, porque, caso contrário, poderiam contaminar outros planetas com essa rebelião. E entre esses planetas está a Terra. A Terra, pelo que se sabe, é um planeta que está na esfera desse mal, nas trevas do mal, entre os piores, talvez. Parece que pior do que a Terra não existe. Existe igual planetas, desses 37 planetas, que estão em um estágio assim de trevas, de escuridão, como a Terra, mas talvez uma meia dúzia desses planetas, outros estão um pouquinho melhor, mas são planetas do mal, do pecado, onde o pecado, o mal, prevaleceu. Não? Então aqui, essas guerras que existem não é uma questão de ontem, nem de hoje, nem de amanhã. É uma questão que não tem como se modificar. É uma questão com altos e baixos aparentes, é uma briga terrível entre o mal contra o mal. Não é do bem contra o mal. Agora, se diz que é uma guerra espiritual. Sim, até certo ponto podemos considerar que o espírito está querendo florescer no coração e na mente dos seres humanos. Desses 37 planetas, um deles é a Terra. Então, esta trégua não é uma trégua, é um momento, digamos assim, meio malandro, não? Em que ambas as partes acham que estão perdendo e então começam a inventar esta questão de trégua. Que trégua? Coisa nenhuma, não vai existir trégua. Isto continua dentro do mundo das trevas, isso não tem um termo. Só vai terminar quando a consciência do ser humano se torne crística. Ou seja, quando todo ser humano seja consciente que ele é tal como Deus o criou. Deus nos criou à semelhança dele. Mas não perdemos essa percepção de que somos filhos de Deus e nos tornamos, depois da rebelião de Lúcifer e de Calisgástia, que era o príncipe aqui da Terra, nos tornamos escravos dessa perversidade, dessa maldade, dessa escuridão, dessas trevas. E daí não vamos sair, porque é falso, é pura ilusão. Não é uma verdade. Deus não criou esta questão do mal e do bem. Tudo que Deus criou é o bem.
Então, qual é o problema? O problema é que essa rebelião de Lúcifer inventou, vamos dizer, sem ele mesmo perceber, por seu orgulho, pela sua estupidez, que estava inventando, digamos, o mal. O mal não é uma criação, é uma invenção. Não existe realmente. O que existe é o bem. Agora, por que surgiu este tipo de situação de guerras? Esta já é a terceira guerra mundial. E a última. Mas não é uma trégua que vai parar isto. Uma trégua entre o mal e o mal é falsa, é mentirosa, não é trégua coisa nenhuma. É uma postergação conveniente para ambos lados, para um mal e do outro mal. Mas ambas as partes são o mal. Então, esta trégua entre Estados Unidos e Irã não é mais nada do que um disfarce, uma mentira de que poderia acontecer algo melhor. Que ambas as partes dizem, oh, se você para, então eu paro. E outro diz, se você para, eu paro. Mas nenhum dos dois lados vão parar. E nenhum dos dois lados vai vencer. Porque o mal não vence o mal, nem o mal vence o bem, porque o bem não participa. Simplesmente o bem não participa. Parece que participa porque o mal diz, um dos lados do mal diz, eu sou o bem. E o outro lado do mal diz a mesma coisa, eu sou o bem. Então esta trégua, Ricardo, é só aparente. As coisas vão continuar dentro de um processo desastroso, digamos, terrorífico, dramático, de muita tribulação, dolorosa para a humanidade toda, até que a humanidade desperte. E o despertar não é difícil, ainda que pareça que é difícil. É simplesmente nos convencermos de que o mal é uma ilusão. Se o mal é uma ilusão, as guerras também são uma ilusão. Mas aparentemente não são. Por quê? Porque estamos cegos. É uma cegueira da mente humana que começa a se conflituar, a se confundir, a enlouquecer. Então o mundo todo, desse jeito, está confuso, maluco, procurando soluções que não vai encontrar dentro desse sistema de pensamento do mal, do egoísmo. Não vai encontrar solução. Pode até aparentemente, com tréguas falsas, pode postergar o conflito de uma maneira muito disfarçada, mas continua o conflito, não desaparece. Só vai desaparecer com a elevação da consciência humana, para se reconhecer o ser humano como realmente ele é, tal como Deus o criou. Deus não pode criar um ser humano mau. Então, todos os seres humanos, o verdadeiro ser desse ser humano é bom. Só que a perversidade do chamado mal entrou na mente, que se condicionou ao mal, porque esse mal foi processando-se através dos tempos, de 1 milhão de anos aqui na Terra. Eu diria que foi se processando normalmente, não como mal, sino como um processo evolutivo correto, criativo, mais ou menos 500 mil anos. Depois de 500 mil anos é que chegou aqui o príncipe planetário Calisgástia, que foi muito bem sucedido até certo ponto, quando ele começou a olhar para a rebelião de Lúcifer e ficou a favor dessa rebelião de Lúcifer. E é aí que começou aqui na Terra esse processo das trevas que nós chamamos mal. Agora, como acabar com isto? É simples.
É muito simples. Quando o homem descobre que ele é bom, mas ele tem que descobrir que ele é bom. Então, essa descoberta é que vai acabar com a guerra, com os problemas, com os conflitos, com o mundo das trevas, e o mundo, que nosso mundo vai se iluminar. Mas depois desse processo maligno e perverso, chegar ao fim. Antes disso, o sofrimento vai ser muito grande. Muito grande. É simples você saber que você é bom. Junta esses 4 líderes. Coloca Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump e o Papa Leão XIV juntos na frente da televisão, para que a humanidade toda veja até que ponto estes 4 seres humanos podem se tornar verdadeiramente amigos, irmãos e companheiros para o bem de toda a humanidade. Isto é possível ou impossível? Eu acho que seria possível, sim, mas na frente da humanidade, porque a humanidade é inocente, a humanidade é boa, as potencialidades da bondade humana é muito grande, imensa, mas a feiura do mal contaminou a mente humana e o coração, que nos levou a esta situação. Procurei te responder de uma maneira muito profunda, mas adequada, porque não é difícil compreender isto. Deu para entender alguma coisa, Ricardo?